Essa história aconteceu na fazenda dos meus avós no verão de 2020. Eu estava sozinho numa noite, já que meus avós estavam fora. Eles tinham me dado dinheiro para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, eu estava assistindo TV na sala quando eu comecei a ouvir um barulho estranho vindo do lado de fora, lá do milharal. A princípio, eu não dei muita importância para aquilo, e eu pensei que provavelmente era algum animal, mas aí eu ouvi todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente eu escutava uma vaca mugir por vez, mas quando todas começam a mugir, geralmente é porque algo está errado. Alguma coisa ou alguém teria que assustar as vacas para que todas elas ficassem agitadas ao mesmo tempo. Eu era a única pessoa na fazenda, então obviamente era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Eu fui até o armário para pegar um casaco e sair, mas no momento que eu estava prestes a sair, eu ouvi um grito agudo de uma vaca que mais parecia um grito de dor. Eu fiquei parado por um tempo, tremendo nas botas. Eu pensei que alguma coisa muito errada devia estar acontecendo com as vacas. Então eu subi correndo para o quarto do meu avô. Ele sempre guarda algumas armas embaixo da cama. Eu carreguei o rifle de caça dele e saí. As vacas ainda não tinham parado de mugir, então eu entrei no celeiro para verificar. Não havia nada fora do comum. Todas as vacas estavam lá, até que eu fui mais adiante e notei que uma vaca tinha desaparecido da sua cerca. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza que aquela vaca estava amarrada na cerca na última vez que eu tinha visto ela. Então, de repente, eu ouvi outro grito agudo de vaca que estava vindo do milharal. Eu saí correndo do celeiro, mas enquanto eu caminhava em direção ao milharal, eu juro que eu podia escutar um barulho que parecia pessoas conversando. Aquele barulho de pessoas conversando foi o meu limite. Eu me cansei daquilo. Eu disparei 2 tiros para o alto. Tudo ficou em silêncio, as vacas quietas, e não ouvi mais nada no milharal. Até que eu comecei a ouvir alguns passos no milharal. Eu não sabia se eu tinha a coragem necessária para entrar no milharal, mas eu sentia que eu tinha a obrigação de investigar. É exatamente por esse motivo que os fazendeiros têm armas, e eu não podia simplesmente me esconder dentro da casa, com intrusos andando pela fazenda. Eu adentrei o milharal e comecei a caminhar em meio à plantação, e então eu comecei a ouvir o que parecia ser vários passos de várias pessoas ao meu redor. Eu estava ficando cada vez mais assustado conforme eu continuava adentrando mais fundo na plantação, e então eu simplesmente congelei. Em um dos corredores de milho, eu avistei uma pessoa vestida toda de preto, a poucos metros de mim. Com o meu coração quase saindo da boca, eu levantei a minha arma e mandei ela sair do meu campo. Eu não estava blefando, eu realmente estava pronto para atirar. Mas a pessoa não se moveu. Então eu disparei outro tiro para o alto para tentar assustar aquela pessoa, mas ainda assim ela não se moveu nem 1 centímetro. De repente, a pessoa de preto começou a andar na minha direção. Ela estava com os braços meio abertos, como se ela estivesse me sinalizando para abaixar a arma. Eu apontei a minha arma novamente, gritando para que ela fosse embora. E foi nesse momento que eu terrivelmente percebi que eu estava completamente cercado por várias pessoas vestidas de preto. Mais ou menos umas 6 ou 7 pessoas, e isso foram só as pessoas que eu consegui enxergar. Quem sabe se havia mais pessoas. Enquanto o homem de preto se aproximava, eu percebi uma coisa. Todas aquelas pessoas estavam usando umas máscaras assustadoras. O homem parou de se aproximar quando eu comecei a andar para trás. Todos eles ficaram em silêncio por um momento. Eu não consigo explicar com palavras o tamanho do medo que eu estava sentindo naquele momento.
Eu pensei que eu estava prestes a ser sequestrado e pensei que eu até poderia morrer. Foi nesse momento que todos eles começaram a cantar alguma coisa. Eu não conseguia entender, porque parecia ser uma língua diferente, mas aquele cântico quase parecia uma música. Eu comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio comigo. Eu respirei fundo e acalmei meus pensamentos por um segundo. E foi então que eu aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que eu conseguia, me enfiando no meio da vegetação. Eu corri muito e quando eu fiquei sem fôlego, eu parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Logo depois dos tiros, eu ouvi muitos passos e barulhos na plantação. Parecia que eles estavam correndo para a direção oposta. Aparentemente, eu finalmente tinha conseguido assustar aqueles maníacos. Eu corri de volta na direção da casa da fazenda, mas, de repente, eu tive que parar. Eu avistei uma coisa no chão que me assustou tanto que eu fui forçado a parar. Algo que me traumatiza até hoje. Havia uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Eu quase vomitei naquele momento, e assim que eu cheguei na casa, eu acabei vomitando de verdade. Eu peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Eu contei tudo para o atendente da melhor maneira que eu pude, e então ele disse que um policial estava a caminho. Depois de desligar com a polícia, eu liguei para os meus pais, expliquei a situação e implorei para que eles viessem me buscar. O meu pai parecia preocupado e me disse que chegaria em 1 hora. Eu sentei no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo, esperando o que parecia ser uma eternidade, até que eu finalmente ouvi o carro de polícia do lado de fora. Eu corri até o policial e nunca tinha me sentido tão feliz na minha vida. Ele vasculhou o celeiro e vasculhou a plantação de milho, e ele acabou encontrando a cabeça de vaca. Logo depois, ele chamou uma equipe de busca, pois aquilo tinha se tornado oficialmente uma cena de crime. Quando os meus pais chegaram, eu e o policial conversamos com eles sobre tudo o que tinha acontecido. Felizmente, os meus pais me levaram para casa depois de tudo aquilo. Os meus avós levaram muito a sério aquela situação e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia em toda a fazenda. Eu não sei dizer exatamente o que estava acontecendo naquela plantação naquela noite e vai saber que tipo de grupo era aquele, mas eles claramente estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício animal. Eu sinceramente acho que eles não queriam nada comigo. Eu simplesmente fui o azarado que, por acaso, estava justamente na fazenda que eles tinham escolhido para fazer aquele ritual estranho. Meu amigo de infância, João, se mudou com a sua família para uma área rural, mas a gente sempre manteve contato. A família dele é bem do campo, meio caipira, então a mudança não foi uma surpresa. A família dele sempre gostou muito de mim e eu sempre fui bem-vindo para visitar. A família do João tinha uma fazenda enorme e, em um certo fim de semana, quando eu e ele tínhamos 25 anos, eu tinha acabado de comprar uma nova caminhonete. Então eu estava planejando visitar o João, que agora estava trabalhando para o seu pai. A mãe dele e a sua irmã não estariam lá, então seriam só ele e o pai dele. A estrada para chegar na cidade dele demora 4 horas e meia, e depois é preciso pegar uma estrada de cascalho de uns 500 metros para chegar na fazenda da família dele. Eu cheguei lá com a minha caminhonete e fui muito bem recebido pelo João e pelo seu pai. Eles estavam sentados no quintal tomando cerveja. Então, depois de pegar a minha mala na caminhonete, eu me juntei a eles. O João estava me contando sobre todas as trilhas na área que nós poderíamos explorar.
e eu estava animado para testar a minha nova caminhonete nessas trilhas. O pai do João fez alguns hambúrgueres para nós e depois ele foi para a casa de um amigo. Depois de comer, eu e o João entramos na minha caminhonete e ele me guiou até uma trilha próxima que ele descreveu como uma trilha perfeita para off-road. O horário era mais ou menos 6 horas da tarde, então a gente só tinha mais algumas horas de luz sobrando. Nós ficamos dirigindo em várias trilhas por cerca de 1 hora. Quando o dia estava começando a ficar escuro, nós decidimos sair rapidamente das trilhas e então voltamos para a estrada, porque no meio da floresta, o escuro é ainda pior. Enquanto nós estávamos dirigindo pela área, passando por algumas terras agrícolas, nós passamos por um prédio abandonado com aparência de igreja, e esse prédio tinha uma enorme plantação ao lado. O João disse que ele passava por aquele lugar o tempo todo, mas ele nunca tinha explorado. Então, é claro, nós dois sorrimos e combinamos de voltar ali mais tarde para explorar. O João disse que a gente poderia levar 2 bicicletas na traseira da caminhonete, porque a família dele tem um monte de bicicletas totalmente equipadas com luzes e tudo mais. Nós voltamos para a casa dele, ele pegou uma mochila, colocou um pouco de tequila, colocou uma garrafa de coca e colocou algumas lanternas dentro da mochila. Nós pegamos as 2 melhores bicicletas que eles tinham, cada uma delas com luzes noturnas no guidão. Ele disse que o passeio de bicicleta demoraria uns 20 minutos. Nós dois somos homens que se cuidam fisicamente e fazemos bastante exercício físico desde o ensino médio, então eu nem me importaria de fazer um passeio longo de bicicleta. Quando nós chegamos do prédio abandonado, o dia já estava bem escuro, e é exatamente por isso que nós tínhamos trazido as lanternas, e a grama também estava muito alta naquele local. Nós verificamos se tinha algum carro passando antes de entrar na propriedade, só para garantir. E então nós escondemos as nossas bicicletas dentro da plantação para que elas não fossem vistas. Naquele horário, ainda havia luz o suficiente para que a gente conseguisse andar sem ligar as lanternas. A gente realmente não queria chamar muita atenção naquele lugar. A nossa ideia era tirar algumas fotos legais dentro da igreja para o nosso Instagram, se a gente conseguisse entrar. Aquela construção era definitivamente uma igreja antiga, e o formato das janelas confirmava isso. Nós fomos até uma das janelas para observar o interior, e estava muito escuro lá dentro para enxergar qualquer coisa. Eu disse para o João me passar uma lanterna. A lanterna fez toda a diferença. Ela iluminou bem o interior da igreja, permitindo que a gente pudesse ver o que tinha lá dentro. Então, de repente, basicamente ao mesmo tempo, nós dois notamos alguma coisa estranha nos bancos da igreja. Era algo que se parecia com a cabeça de uma pessoa curvada e sentada entre os bancos, de costas para nós. O João disse que aquilo parecia um manequim, especialmente porque a cabeça estava completamente imóvel. Nós acabamos fazendo uma aposta. O João apostou que era um manequim e eu apostei que era algum bêbado desabrigado. Depois de fazer a aposta e dar algumas risadas baixas, a gente foi até a porta da frente da igreja e vimos que ela estava pregada com tábuas de madeira. O João sacudiu a porta, só para ver se ela mexia um pouco. Mas não teve jeito, ela estava muito bem pregada. Ele disse que isso provava que ele tinha ganhado a aposta, porque não tinha como uma pessoa ter entrado ali. Eu disse para ele não se precipitar, e então eu disse que eu queria verificar as outras janelas para ver mais de perto. Então, nós caminhamos até o outro lado da igreja e procuramos a janela que teria o melhor ângulo para vermos o que estava lá dentro. Porém, assim que achamos uma boa janela e iluminamos a igreja através do vidro, o que quer que seja que estava lá dentro tinha sumido. Eu disse para o João que ele me devia dinheiro porque afinal eu estava certo, por mais que eu estivesse meio assustado com aquilo. Ele me olhou meio assustado e me perguntou para onde eu achava que aquela pessoa tinha ido. Eu também queria saber, então eu apontei a luz para todas as direções e depois de alguns segundos, nós dois avistamos aquilo ao mesmo tempo e pulamos de susto. Um homem estava em pé no lado esquerdo da janela,
dentro da igreja, e ele estava olhando diretamente para nós. Ele era um homem de aparência estranha, com os olhos meio esbugalhados e malucos, mas ele não parecia ser um mendigo para mim. Nós dois gritamos ao mesmo tempo e saímos correndo de volta para a plantação. Nós estávamos tentando achar as bicicletas que a gente tinha escondido nas folhagens, mas a gente estava em pânico e não estávamos achando nada. Naquele momento, a noite estava tão escura que a gente não queria ligar as lanternas para não revelar a nossa posição. E foi então que nós escutamos um estrondo alto vindo da igreja que parecia uma porta sendo batida com força. Enquanto eu estava frenético tentando achar as bicicletas, o João me cutucou e pediu para eu ficar quieto. E então, ele disse que ele tinha escutado um barulho na plantação, como se alguém estivesse andando perto da gente. Então, de repente, todos os barulhos pararam e tudo ficou em silêncio absoluto. Eu nem escutava nenhuma brisa e todas as plantas estavam completamente imóveis. Nós ficamos ali parados, agachados, com o coração batendo forte e com medo de fazer qualquer movimento. Nós ficamos nessa posição por alguns minutos, até que o João me disse baixinho: "Você tem ideia para que lado a gente deixou as bicicletas?" E foi nesse momento que nós ouvimos um barulho alto na plantação a poucos metros de nós. Como se alguém estivesse claramente correndo na nossa direção. Eu gritei: "Corre, porra!" E nós dois começamos a correr em linha reta no meio da plantação, e várias folhas começaram a bater no meu rosto. Eventualmente, depois de correr sem parar por quase 1 minuto, a gente finalmente chegou em um lugar aberto. Sentindo um certo alívio que a gente tinha conseguido sair daquela plantação, nós procuramos a estrada e corremos na direção dela. Aparentemente, o homem tinha parado de nos perseguir. O João ligou imediatamente para o pai dele e ele veio nos buscar. Ele não era o tipo de pai que ficava bravo por qualquer motivo, mas ele ficou bem chateado por causa das bicicletas. Porém, ele disse que a gente tinha feito a escolha certa ao abandonar as bicicletas para sair correndo. No dia seguinte, ele levou a gente de volta até aquela igreja, levando a arma dele junto. Nós vasculhamos a plantação até acharmos as bicicletas e então jogamos elas na caminhonete do pai do João. Nós estávamos prestes a sair quando todos nós olhamos de volta para a igreja e então nós vimos claramente uma pessoa em uma das janelas. Aquele homem tinha que ser o mesmo homem que perseguiu a gente na plantação na noite anterior. Quando ele percebeu que a gente estava olhando para a igreja, ele se afastou da janela de uma maneira muito rápida e estranha. O pai do João conseguiu ver aquela cena e disse que aquilo era bem perturbador. Então, ele disse que a gente deveria ir embora, pois ele estava ficando arrepiado. O pai do João ficar arrepiado é a prova de que aquele homem da igreja era muito esquisito, porque eu nunca tinha visto o pai do João ficar arrepiado com nada até aquele dia. Logo depois, nós fomos numa churrascaria e tomamos algumas bebidas. E então o pai do João ligou para as autoridades da cidade e avisou que alguém estava ocupando aquela igreja abandonada. Todos nós concordamos que avisar a cidade sobre aquele invasor era o mínimo que podíamos fazer. Eu aproveitei o resto da minha estadia sem nenhum problema, e alguns dias depois eu me despedi de todo mundo e fui embora da cidade. Depois que eu fui embora, eu fiquei pensando se aquele homem estranho ainda se escondia naquela igreja, e fiquei pensando sobre quem ele era ou o que ele estava fazendo lá. Mas acho que eu nunca terei as respostas para essas perguntas. Eu e a minha esposa Laura somos donos de uma fazenda que cultiva milho.
e o ambiente rural é basicamente tudo o que a gente conhece. Quando você passa a vida inteira na fazenda, você acaba se acostumando com grandes espaços e com pouquíssimas pessoas ao seu redor. Essa história aconteceu em setembro de 2015, numa noite levemente chuvosa. Os nossos vizinhos mais próximos, Miguel e Pedro, moravam a cerca de meio quilômetro de distância da nossa fazenda, em lados opostos, e eles também eram fazendeiros. Em ambiente rural, é fácil se tornar amigo dos vizinhos, e nós frequentemente recebemos o Miguel, o Pedro e as suas esposas na nossa casa, e eles também nos recebem. Em uma certa noite de fim de semana, que aparentava ser normal, nós recebemos o Miguel e a sua esposa para tomar uns drinks. Todos nós ficamos bêbados e jogamos alguns jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta das 11 horas da noite, ainda meio bêbados, mas, felizmente, o trajeto até a casa deles era um caminho reto de 1 minuto de carro. Eu e a Laura continuamos bebendo vinho enquanto estávamos assistindo um dos nossos filmes favoritos na sala. No meio do filme, nós começamos a ficar muito cansados e com certeza estávamos sentindo o efeito do vinho. Nós estávamos prestes a adormecer no sofá, abraçados, quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida na porta às 11 horas da noite era muito incomum, e para falar a verdade, isso nunca tinha acontecido antes. Junto com as batidas, nós podíamos ouvir uma voz atrás da porta que estava dizendo alguma coisa. Então eu abaixei o volume da televisão. Assim que eu abaixei o volume, o barulho simplesmente parou. E então, nós ficamos ali no sofá, atentos para ver se o barulho retornava. Cerca de 20 segundos depois, outra série de batidas apareceu na porta. E as batidas foram seguidas por uma voz abafada que dizia: "Nós precisamos de ajuda." Eu estava prestes a me levantar para abrir a porta, quando a Laura segurou o meu braço. Eu olhei para ela e foi então que ela fez um gesto negativo com a cabeça. Eu sussurrei que eu só ia perguntar quem era, e ela me respondeu dizendo que seria melhor se a pessoa na porta não soubesse que a gente estava em casa, mas nós dois concordamos que a pessoa provavelmente já sabia. Eu soltei a mão da Laura gentilmente e fui até a porta. Então eu perguntei: "Quem está aí fora?" A voz do outro lado disse: "Graças a Deus, você pode abrir? Nós estamos perdidos." Eu disse: "Quem são vocês?" A voz respondeu: "Minha esposa e eu." Eu respondi: "A sua esposa pode falar alguma coisa?" Houve silêncio total por alguns segundos. Eu disse: "Você me ouviu?" Aquela mesma voz me respondeu: "Sim, mas a minha esposa não está do meu lado agora." E foi nesse momento que os sinais de alerta começaram a tocar na minha cabeça. E então eu comecei a perceber que a voz parecia um pouco estranha, como se fosse um homem tentando deixar a voz um pouco mais aguda. Eu dei uma risada e disse: "Miguel, é você?" O Miguel costumava ser um grande brincalhão, e estando bêbado não seria incomum se fosse ele do lado de fora fazendo aquilo como brincadeira. A voz me respondeu: "Sim, sou eu," com um tom levemente mais grave agora. Eu quase senti um alívio acreditando que era realmente o Miguel, mas eu ainda não queria abrir a porta antes de ter certeza. Na região onde eu moro, ter uma pessoa batendo na sua porta naquele horário, alegando estar perdida, não é algo que acontece normalmente. Então, eu ainda estava meio nervoso. Eu disse: "Qual é o nome da sua esposa?" Uma voz que agora me parecia totalmente desconhecida me respondeu: "Essa pergunta é muito complicada." O meu sorriso imediatamente desapareceu. Eu fui correndo pegar o meu telefone para ligar para o Miguel, e a Laura estava assistindo tudo, dizendo que nós deveríamos chamar a polícia. Eu disse para ela esperar um pouco. O telefone tocou durante alguns segundos antes do Miguel atender. Imediatamente eu disse: "É você que está na frente da minha porta?" Ele disse que não, e perguntou o que estava acontecendo. E foi então que eu contei para ele que havia alguém na frente da minha casa tentando me enganar para eu abrir a porta. Ele disse que viria correndo até aqui, e então nós desligamos. É importante lembrar que todos nós ainda estávamos bêbados durante toda essa história. De repente, eu ouvi novas batidas na porta.
Eu gritei, dizendo que eu tinha uma arma, e eu disse para eles irem embora imediatamente. A voz respondeu: "Nós só queremos usar o telefone." A Laura ligou para a polícia, que na minha região costuma demorar para chegar. Então nós começamos a ouvir alguns passos do lado de fora, contornando a casa. Na verdade, pareciam ser passos de 2 pessoas. O barulho dos passos parou exatamente em uma das nossas janelas, que estava com as persianas fechadas, e então nós ouvimos a pessoa do lado de fora tentando abrir a janela. Isso fez com que a Laura, que ainda estava no telefone com a polícia, gritasse bem alto. Eu gritei junto com ela, dizendo para aquelas pessoas que eu atiraria se elas não fossem embora imediatamente. Eu demorei muito para finalmente correr até o meu quarto e pegar a minha espingarda. Eu demorei tanto que, literalmente, alguns segundos depois de eu pegar a minha arma, eu ouvi mais batidas na porta. Mas dessa vez realmente era o Miguel, e ele estava gritando para abrirmos a porta. Eu deixei ele entrar, e ele também trouxe a sua espingarda. Surpreendentemente, ele disse que não viu nada nem ninguém do lado de fora quando ele chegou. Ele ficou com a gente até que finalmente um policial chegou. O policial fez uma rápida varredura da propriedade e depois saiu. Nós seguimos o conselho que o policial nos deu e colocamos uma câmera de segurança na frente e atrás da casa, algo que surpreendentemente nunca tínhamos pensado em fazer até aquela noite. Eu ainda tenho arrepios quando eu penso naquela noite e fico imaginando qual era a real intenção daquelas pessoas esquisitas. Quando eu era criança, a minha família tinha uma casa de 3 quartos em uma área de fazendas, e a gente costumava passar as férias nessa casa. A casa não era luxuosa, mas ela fazia parte da nossa infância, e eu ainda fico nostálgico ao pensar nela. Eu tenho 3 irmãos, e quando essa história aconteceu, eu e meus irmãos tínhamos 14, 12, 10 e 8 anos, sendo que eu era o segundo mais velho. Sempre que a gente pegava a estrada para sair de férias, assim que a gente começava a ver várias fazendas através das janelas do carro, a gente sabia que a gente estava quase chegando. A nossa casa de férias era meio primitiva, mas pelo menos ela tinha eletricidade. A TV da casa era bem antiga, mas era boa o suficiente para que a gente conseguisse jogar o nosso PlayStation. A gente já tinha visitado aquela região tantas vezes que a gente já tinha decorado todos os nossos lugares favoritos. Havia um parquinho bem grande perto de uma escola, onde a gente sempre brincava de esconde-esconde. Enquanto isso, os nossos pais ficavam na casa lendo revistas. Também havia um supermercado onde a gente adorava brincar, e a gente costumava explorar as matas ao redor da casa. Na viagem daquele ano, pela primeira vez os meus pais deixaram o meu irmão mais novo sair com a gente para explorar. Em uma certa tarde, eu e os meus irmãos saímos para explorar, e começamos a andar juntos ao longo da rua onde a nossa casa ficava. A nossa casa ficava numa rua bem longa que acaba em um beco sem saída, e havia outras casas e fazendas naquela rua, então o único tráfego na rua era das pessoas que moravam ali. Nessa mesma rua, havia uma casa de fazenda muito estranha, onde a gente nunca tinha visto nenhum carro. Ela ficava no topo de um pequeno morro com vista para a rua, e ela tinha algumas plantações, o que indicava que havia pessoas morando ali. A gente já tinha observado aquela propriedade por vários anos, e era muito estranho a gente nunca ter visto ninguém ali, nenhuma pessoa ou carro. Ao parar para analisar as matas ao redor daquela casa, o galpão que ficava ali e a plantação de milho, nós percebemos que aquela propriedade estranha era o lugar perfeito para brincar de esconde-esconde. A gente ainda estava em plena luz do dia, quando decidimos que o nosso irmão mais velho seria o primeiro a começar procurando, e depois a gente ia seguir a ordem do mais velho para o mais novo. O nosso irmão mais velho ficou contando, enquanto o resto de nós foi se esconder. Eu fui correndo me esconder no meio das plantações. Eu ouvi o meu irmão mais velho gritar: "Prontos ou não, aqui vou eu." E então eu me abaixei e fiquei quieto no meio da plantação de milho,
completamente escondido. Eu fiquei esperando, até que eu comecei a ouvir o barulho de alguém se movimentando na plantação, e eu podia ouvir passos pisando nas folhas secas do chão. Eu não sabia qual dos meus irmãos aquela pessoa era, mas eu não quis arriscar. Supondo que era o meu irmão mais velho tentando me achar, eu saí correndo para fora da plantação e então eu subi o morro em direção ao galpão. Eu esperava que o meu irmão saísse correndo atrás de mim, mas ele não saiu. Então eu imaginei que aquela pessoa na plantação era um dos meus irmãos menores tentando se esconder. Eu ouvi um barulho de perseguição, então eu me virei e vi o meu irmão mais velho perseguindo o meu irmão de 10 anos. Os dois estavam correndo morro abaixo no outro lado da casa, e os dois estavam rindo e gritando. O meu irmão mais velho acabou pegando ele, então ele estava fora do jogo. Depois de observar os meus 2 irmãos correndo, para não ser achado, eu fiquei escondido atrás do galpão, até que eu percebi o meu terceiro irmão encostado na parede de trás da casa. Ele estava rindo e olhando diretamente para mim. Eu coloquei o dedo nos meus lábios, sinalizando para ele fazer silêncio. Ele repetiu o mesmo sinal, e nós 2 ficamos ali escondidos, rindo da situação. Depois de saber onde os meus 3 irmãos estavam, só então eu percebi uma coisa muito estranha. Se nenhum dos meus irmãos estava na plantação, quem era aquela pessoa que estava dentro da plantação comigo? E foi nesse momento que o meu irmão mais velho contornou a casa e apareceu perto da parede de trás, facilmente, pegando o meu irmão que estava escondido atrás da casa. Logo depois de pegar o meu irmão, rapidamente ele me viu. Aquilo me fez parar de pensar na plantação, então eu comecei a correr morro abaixo, o que me deu um bom impulso de velocidade, mas o meu irmão mais velho pegou o mesmo impulso, e como ele era maior e mais rápido, ele me pegou com facilidade. O meu irmão mais velho tinha ganhado, então nós 4 nos reunimos na base do morro perto da estrada, e eu deveria ser o próximo a procurar. Porém, antes de começar, eu perguntei para os meus irmãos se algum deles tinha entrado na plantação de milho. Quando todos eles disseram que não, eu realmente fiquei assustado. Eu disse para eles que eu tinha escutado alguma pessoa andando na plantação, e eu suspeitava que poderia ser o dono da propriedade. Então, provavelmente era melhor a gente sair dali. Depois que eu falei aquilo, nós saímos apressados de lá e voltamos para nossa casa, onde os nossos pais estavam assistindo televisão na sala. Naquele mesmo dia, assim que anoiteceu, nós fomos até uma pizzaria local que a gente gostava muito. Pelo que eu me lembro, enquanto estávamos comendo a pizza, o nosso pai disse que ninguém morava naquela casa onde a gente estava brincando. Então, quando voltamos para casa e já estava bem escuro, nós queríamos brincar de pega-pega com lanternas. A nossa mãe não queria que o meu irmão mais novo saísse no escuro, e eu tenho certeza que ela só deixou nós 3 sair porque o meu irmão mais velho já tinha 14 anos, e ela achava que ele era velho o suficiente para ficar de olho na gente. Então, nós 3 saímos e andamos até aquela casa para brincar de pega-pega com lanternas, o que é basicamente a mesma coisa de esconde-esconde, mas você perde se você for exposto pela lanterna de alguém. Assim que nós chegamos naquela propriedade de novo, o dia estava quase completamente escuro. Os meus irmãos queriam que eu procurasse dessa vez, já que o meu irmão mais velho tinha procurado da última vez. Então eu me virei de costas e contei até 60, e depois eu gritei: "Prontos ou não, aqui vou eu." Eu mantive a minha lanterna desligada como estratégia para não revelar a minha posição, e eu só estava enxergando o mínimo suficiente para conseguir andar. Eu andei com cuidado até a casa, que não tinha nenhuma luz acesa, e então eu investiguei as paredes e depois o galpão, mas eu não achei nenhum deles. Eu olhei para as árvores e decidi ligar a lanterna na direção delas para investigar, mas eu ainda não via eles. Então, eu desliguei a lanterna de novo. Eu sabia que um deles provavelmente estava escondido na plantação de milho. Então eu fui até a base do morro, perto do milharal,
e adentrei a plantação silenciosamente. Era difícil não fazer barulho ali por causa das folhas no chão, mas eu fiz o possível. Além de tentar não fazer barulho, eu mantive a lanterna desligada para não deixar óbvio que eu estava ali. Porém, ao observar melhor os meus arredores, eu percebi que aquele lugar era bem assustador durante a noite. Enquanto eu estava me esgueirando através da plantação, eu ouvi passos lá dentro. Eu precisava ser sorrateiro para pegar quem estava lá. Eu foquei a minha atenção para saber de onde aqueles passos estavam vindo, e quando eu ouvi aquele barulho de passos bem perto de mim, eu liguei a minha lanterna e apontei na direção do barulho. Mas tudo o que eu vi foi uma pessoa correndo para longe da luz. "Quem é? Você está fora!" eu disse. E então eu ouvi uma risada sinistra. Aquilo com certeza não era a risada dos meus irmãos ou de qualquer outra criança. Parecia a risada de um adulto perturbado. A pessoa parou de correr e eu fiquei completamente congelado. Eu só consegui mexer o braço para apontar a lanterna para frente, para tentar ver quem estava ali. Apontando a lanterna para frente, eu vi a pessoa se virar na minha direção, e então eu ouvi a voz de um homem adulto. O homem falou bem baixinho: "Posso brincar com vocês?" E então eu vi o rosto dele. Metade da sua face estava coberta pelas folhagens. Pelo que eu pude perceber, ele tinha um rosto meio deformado. Eu realmente não sabia dizer se aquilo era uma máscara ou algo parecido. Depois de alguns segundos completamente paralisado, eu senti o meu coração explodindo e eu finalmente consegui me mexer. Eu saí correndo das plantações e comecei a gritar o nome dos meus irmãos. Eu gritei bem alto para eles correrem e eu disse que o jogo tinha acabado. Eu ouvi os meus 2 irmãos gritando do lugar onde eles tinham se escondido juntos. Eu vi os 2 descendo o morro com as lanternas acesas. Eu gritei e disse para todo mundo correr. Nós corremos sem parar até chegar na nossa casa e nós estávamos quase desmaiando sem fôlego. Eu contei para eles que havia um homem esquisito e deformado se escondendo dentro da plantação de milho, e eu disse que eu provavelmente tinha escutado esse mesmo homem mais cedo. Eu ainda me lembro das expressões que eles fizeram quando eu contei o que tinha acontecido. Quando eu contei aquilo para os meus pais, eles pareciam confusos. O meu pai não parecia saber como reagir, e a minha mãe deixou claro que ela não queria mais que a gente saísse durante a noite. Para falar a verdade, eu também não queria mais sair. Eu tive muita dificuldade para dormir naquela noite, imaginando que aquele homem podia estar lá fora na escuridão absoluta, perto de uma das janelas me esperando. Eu percebi que eu tinha assustado todo mundo com a descrição que eu tinha dado do homem que eu tinha visto na plantação, mas eu não tinha motivo para inventar aquilo, e a minha família sabia disso. Obviamente, nós nunca mais voltamos naquela propriedade. Eu sempre agradeci a Deus pelo fato daquela casa estranha não ficar muito perto da nossa. Felizmente, a minha família vendeu aquela propriedade poucos anos depois desse incidente.